Saudações aos amigos, com vocês, Cristiano, para o canal Russificando. Hoje eu quero falar com vocês de uma data muito importante, uma data memorial, que é o dia 27 de janeiro, uma data que celebra não apenas a memória do Holocausto, ou, como é referido em alguns países, a memória das vítimas do nazismo, como também é uma data que, especialmente para mim, que morei durante anos na cidade de São Petersburgo, tem um grande significado, que é o dia do fim do bloqueio de Leningrado. Essa data, inclusive, é feriado na cidade de São Petersburgo e hoje, todo ano, no dia 27 de janeiro, costuma-se dizer que São Petersburgo volta a se chamar Leningrado. E por que Leningrado? Porque foi esse nome que passou para a história em razão do maior cerco que já aconteceu na história humana, com o objetivo de, atendendo a uma ideologia racista, riscar completamente não apenas o povo russo, não apenas o povo soviético, melhor dizendo, que vivia na cidade de Leningrado, como apagar completamente essa história do mapa, apagar completamente essa cidade do mapa, transformá-la em um grande canal que iria separar o Terceiro Reich da República da Finlândia. A primeira coisa que nós temos que saber, por que Hitler queria apagar do mapa a cidade de Leningrado e queria exterminar o povo soviético? Conforme o historiador russo Yegor Yakovlev coloca em sua excelente obra Война на уничтожение, ou seja, Guerra de Destruição, o que o Terceiro Reich preparou para a Rússia, livro que resulta de uma pesquisa de mais de 5 anos, lembrando que esse autor, inclusive esse ano, lançou uma continuidade dessa obra, é basicamente essa obra aqui, só que uma pesquisa muito mais completa, com muito mais páginas a mais. Ele traça um paralelo entre a campanha dos britânicos e dos americanos de completo extermínio dos povos nativos da América com o chamado Plano Baker da Operação Barbarossa. Para quem conhece pouco do assunto, quando Hitler chegou ao poder, ele tinha como objetivo o expansionismo militar. Não foi por acaso que ele construiu, em sua época, e aliás até antes mesmo da chegada de Hitler ao poder, foi construída na Alemanha uma coisa chamada Autobahn. O que é uma Autobahn? É uma estrada de altíssima qualidade, feita para carros percorrerem em alta velocidade. Até hoje na Alemanha, se você já tiver ido à Alemanha, talvez tenha percebido que a Alemanha tem excelentes estradas. E por que eles criaram essas estradas com uma qualidade tão boa? Porque eles queriam exatamente escoar todo o fluxo de homens, todo o fluxo de militares possíveis da Alemanha por meio de caminhões de transporte, até a Polônia e da Polônia para a União Soviética. Hitler defendia que os eslavos, os povos do leste, eram uma raça inferior. Ele utilizava o termo Untermensch, ou seja, aquilo que está abaixo do homem, uma raça inferior. E que se era uma raça inferior, por isso eles deveriam ser exterminados, para que suas casas, suas terras, suas fábricas, tudo isso fosse utilizado a favor da raça superior, na concepção dos nazistas, que eram, evidentemente, os alemães e povos do Báltico. Para que essa invasão ela tivesse efeito, foi traçado um plano, uma operação militar, que recebeu o codinome de Operação Barbarossa. Barbarossa, ou seja, Barba Ruiva, em homenagem a um grande imperador do Sacro Império Romano-Germânico.
Essa operação militar tinha 3 direções. O Grupo de Exércitos Norte, que tinha por objetivo passar pelos países bálticos, libertando-os, segundo a visão nazista, da União Soviética. Afinal de contas, os povos bálticos são povos muito próximos do povo alemão. Grupo de Exércitos Centro, que tinha como objetivo tomar a Ucrânia, Belarus e chegar até Moscou. E o Grupo de Exércitos Sul, que tinha como objetivo se dirigir ao sul da Rússia, para ocupar as regiões com carvão, com petróleo do Cáucaso, chegando até o Azerbaijão. O Azerbaijão, que é um país que hoje é riquíssimo em petróleo. Para você utilizar em uma guerra aviões, tanques, caminhões de transporte de tropas, você precisa de combustível. E para você ter combustível, você precisa, evidentemente, de petróleo. Exatamente por isso havia essas 3 direções, sendo que a direção sul, que era a região que passava a propósito por Stalingrado, tinha um objetivo muito mais econômicos, digamos assim. O Grupo de Exércitos Norte tinha por objetivo tanto trazer para a Alemanha aqueles povos germânicos, que eram os povos do Báltico, e ao mesmo tempo aniquilar completamente o coração industrial da União Soviética, a cidade de Leningrado. A cidade, primeiro, leva o nome do fundador da União Soviética e líder da Revolução Russa, Lenin. A cidade tinha grandes complexos industriais, nos quais eram produzidos tanques, aviões e até mesmo relógios, como esse aqui. Esse relógio que eu estou utilizando é um relógio Kirovsky, um relógio que faz uma referência à fábrica de Kirov, ou melhor dizendo, complexo industrial de Kirov. Para quem não sabe, na língua russa há 2 expressões que designam uma fábrica, que é a palavra fábrica e a expressão zavod. Sendo que zavod a gente traduz como complexo industrial, é uma fábrica, só que uma fábrica muito maior, ela parece uma fortaleza. Eu morei muito próximo dela, no bairro Moscovita, quando eu morei em São Petersburgo. São Petersburgo tem um bairro chamado Moscovita. Nessa fábrica, produz de tudo que você imaginar. Então, quer dizer, se os nazistas tomassem São Petersburgo, isso seria uma forma tanto de desmoralizar o povo soviético, quanto também seria uma forma de cortar a sua grande fábrica, digamos assim, do restante do país. O problema é que eles não conseguiram, então eles resolveram fazer o que? Resolveram cercar a cidade. O norte e boa parte da cidade era cercado pela Alemanha nazista e o sul e boa parte da cidade era cercado pela Alemanha nazista e o norte da cidade era cercado pela República da Finlândia, que não era um país fascista, mas uma democracia, ironicamente. Essa operação ela durou quase 900 dias. Para que vocês possam entender a gravidade disso, a cidade de São Petersburgo, a cidade de Leningrado, na época, ficou cercada por quase 900 dias. Ou seja, durante 900 dias, a cidade era como se ela não fizesse parte da União Soviética. Porque ela teve a sua energia cortada, o seu fornecimento de água cortado, as vias de suprimento cortadas. A cidade basicamente ficou isolada, ficou ilhada. Era a cidade aqui e em torno da cidade tropas da Finlândia, Alemanha nazista, e não só a Alemanha nazista, porque lá estava toda a Europa, inclusive a Espanha. Por exemplo, a Espanha tinha uma divisão, embora ela fosse oficialmente neutra no conflito, mas havia um corpo de voluntários conhecido como Legião Azul. Essa Legião Azul era formada por franquistas, voluntários espanhóis. Ela ocupou cidades como, por exemplo, Novgorod. Novgorod é uma cidade que tem mais de 1000 anos na Rússia. Vocês fiquem imaginando que é uma cidade com mais de 1000 anos, uma cidade que inclusive já foi maior do que Paris. Uma cidade na qual você tem
o monumento aos 1000 anos da Rússia. Monumento esse que foi destruído pelos nazistas e depois reconstruído. Eu visitei Novgorod e vi inclusive esse monumento. Evidentemente que ele reconstruído. É uma cidade que em termos culturais, em termos históricos, ela é tão rica, mas tão rica, que alguns artefatos de Novgorod, quando eles vão para exposições fora da Rússia, eles são levados separadamente em aviões. Porque às vezes só esses artefatos, pela importância histórica deles, chegam a ser mais caros do que os aviões. Então, para você ver que cultura também dá dinheiro, cultura também agrega valor. Essa cidade foi completamente saqueada pelos franquistas, pela Divisão Azul. E não era a propósito somente do lado nazista que os espanhóis estavam lutando. O Exército Vermelho tinha um número significativo de voluntários, também espanhóis. Tinha inclusive generais como Cordón, por exemplo, dentre outros, que inclusive recebiam nomes de código russos. Foram generais do Exército Vermelho. Oficiais e soldados espanhóis, galegos também, pessoas que falavam a língua muito próxima da nossa língua portuguesa, participaram da defesa de Leningrado. E a cidade, em meio à fome, em meio ao frio, ela resistiu por quase 900 dias. Comendo o quê? Comendo 125 gramas de pão que era entregue aos civis e 250 que era entregue aos soldados. Não era esse pão, claro, que a gente hoje vê nos supermercados, nas padarias, não. Era um pão muito mais rico em termos de nutrientes, em termos de valor nutricional, mas que mesmo assim era muito pouco. Porque isso que você recebia, servia para o dia inteiro. E as pessoas, não tendo o que comer, iam se virar, matavam gatos, cães, pombos, ratos. Matavam praticamente tudo que se mexia, menos pessoas, claro. Eu já vi algumas pessoas que muitas vezes conhecem pouco sobre o assunto, como certa vez fez o Rubem Gonzalez, mencionando que as pessoas recorreram até a canibalismo. Isso é uma simplificação grotesca. Alguns historiadores, inclusive, colocam isso. Não é que as pessoas recorriam a canibalismo. Até porque o canibalismo era, na União Soviética, punido severamente com a pena de morte. Quando eu visitei o Museu do Bloqueio de Leningrado, eu acho até que eu fiz uma live nesse dia, se vocês procurarem, se não no Russificando, então no canal do Camarada Comissário, eu mostrei todo um processo julgado pela Segurança do Estado, o NKVD, de um homem que havia ido até um cemitério e pegou um cadáver de uma criança, utilizando para o seu consumo. Eram casos isolados, eram casos muito raros e que eram severamente punidos pelo poder soviético. Então não é que todo leningradense se tornou um canibal de uma hora para outra, como colocam alguns historiadores desatenciosos ou superficiais. É que casos assim eram muito raros, normalmente de pessoas mentalmente enfermas. A maioria das pessoas sobrevivia exatamente com base nessa ração que era entregue pelo governo soviético. E isso, aliás, era uma forma até mesmo de desafiar a propaganda nazista, porque os nazistas eles costumavam dizer que Leningrado era uma cidade fantasma, uma cidade que só tinha pessoas doentes e famélicas. Eles diziam que o exército alemão só não entrava em Leningrado porque havia muita gente doente. E eles não queriam que os soldados alemães adoecessem. Pessoas mentalmente enfermas. Só que tudo isso mudou quando a União Soviética organizou 2 eventos para contradizer esses fatos. Um deles foi a famosa Sinfonia número 9 de Shostakovich. Shostakovich, que foi um grande compositor soviético. Ele compôs uma música dedicada ao bloqueio de Leningrado, composição essa que foi inclusive veiculado na rádio.
era uma forma de mostrar ao mundo, e inclusive aos inimigos nazistas, que a cidade ainda tinha alma, que a cidade ainda tinha nomes pensantes, que ela ainda pensava. E não foi apenas Shostakovich, que a propósito também integrava a defesa, as chamadas brigadas anti-incêndio da cidade. Praticamente toda a população da cidade praticou atos heróicos protegendo-a de grandes incêndios, porque os alemães lançavam bombas incendiárias e as pessoas corriam, né? Claro, pessoas que recebiam um treinamento das autoridades soviéticas, elas corriam para apagar essas bombas, impedindo que prédios inteiros fossem queimados e destruídos. Nomes como, por exemplo, Olga Bergoltz. Olga Bergoltz, uma poetisa, ela, durante todo o bloqueio, recitava os seus poemas para que as pessoas ouvissem pelo rádio. As pessoas ainda tinham acesso ao rádio. E ela dizia: nada será esquecido e ninguém será esquecido. Citação que até hoje você encontra no cemitério de Piskariova, Piskariovskoye Kladbyshe, em São Petersburgo. Um cemitério muito visitado no dia de hoje. Você vê centenas de milhares, se não milhões de pessoas visitando esse cemitério. Inclusive o próprio presidente russo, Vladimir Putin, visita porque os pais dele, a família dele, que participou da defesa de Leningrado, estão sepultados nele. Então, essa era uma forma de mostrar que a cidade ainda tinha alma. Vejam só isso. Um povo que quer mostrar que tem alma, compondo música clássica, para mostrar que ainda tem sofisticação e alma em meio a uma grande guerra, e recitando poemas, para mostrar que eles ainda têm alma em meio a uma grande guerra. E nós aqui no Brasil, nós não temos guerra, nós não temos fome, nós não temos um frio intenso. E eu não vejo nenhuma composição ser criada para mostrar que nós, o povo brasileiro, temos alma. Vejam só que grande... É por isso que eu gosto das guerras. Porque normalmente nós sabemos quem é quem e o significado de cada povo no momento da dificuldade, no momento das privações, no momento da pobreza. É nessas horas que nós descobrimos quem realmente é amigo, que realmente gosta de você, quem é quem. Quando tudo está bom, é muito fácil você ser uma boa pessoa, é muito fácil você ser amigo, é muito fácil você ser alguém impressionante, mas na hora da privação, na hora da guerra, na hora da dificuldade, aí não é para todo mundo não, meu amigo. E a cidade também mostrou outra coisa. A cidade mostrou que ainda tinha mente, que ainda tinha alma e também mostrou que ainda tinha forças, que ainda tinha corpo. A União Soviética, nos anos do bloqueio de Leningrado, organizou torneios desportivos. Hitler deveria queimar de raiva nessas horas. Como é que pode? Né? Nós estamos cercando aquela cidade e eles estão fazendo torneio de futebol. Joseph Goebbels, propagandista da Alemanha nazista, sempre dizia que os leningradenses estavam morrendo de fome, que era apenas uma cidade de gente doente e famélica. E aí de repente aparece nas notícias para o mundo inteiro ouvir que em Leningrado estava organizando um campeonato de futebol, uma verdadeira bolada, um verdadeiro golaço na propaganda nazista. É verdade que os integrantes desse torneio eram, em geral, militares, eram gente, por exemplo, das forças policiais da União Soviética. E é verdade também que esses torneios tinham somente 15 minutos cada tempo. Mas além desses torneios também houve outros eventos de bicicleta, de corrida, claro que todos eles numa versão abreviada, já que a cidade e muito provavelmente esses atletas eram pessoas que sofriam enormes privações, mas que ainda assim resistiram. Leningrado foi transformado ao mesmo tempo em uma fortaleza e ao mesmo tempo em um campo de concentração. Muita gente já ouviu falar
do Holocausto de judeus, mas pouca gente ouviu falar do cerco de Leningrado, que hoje muitos querem colocar como genocídio. Mas o povo soviético lutou e conseguiu isso aqui, ó, Победа, vitória. É claro, senhores, que por mais que a gente ache que isso é passado, hoje querem fazer a mesma coisa com o povo russo. E é claro que todo esse ódio não é algo que se inicia da noite para o dia. Eu vou ler para vocês, para concluir esse vídeo, uma passagem escrita no século XVI sobre os russos. Durante essa época, surgiram teorias de que os russos pertenciam a uma etnos diabólica destruidora. Na tradição europeia, que ameaçavam os europeus, demonstrando violência e sadismo. Escritores europeus como o polonês Stanisław Sarnicki diziam que os moscovitas não eram outra coisa senão o povo bíblico de Mossor, que segundo a profecia do profeta Ezequiel, viria trazer a desgraça e seriam destruídos pela ira do Senhor. O povo bíblico de Mossor deveria vir do norte, da terra de Magog, para destruir Jerusalém e acabar com Israel. Lembrando que Israel era, como antigamente era chamada, a cristandade ocidental. Ou seja, esse tipo de coisa, esse tipo de literatura, é algo muito mais antigo do que parece. Ele foi utilizado como justificativa para atacar a União Soviética e justificar o nazismo, e hoje a Organização do Tratado do Atlântico Norte faz a mesma coisa, utilizando a Ucrânia contra a Rússia. A história se repete? Ela irá se repetir? O que vocês acham? Eu gostaria de saber da sua opinião na seção de comentários.